E hoje a ideia é falar com vocês sobre uma ferramenta que para nós tem sido bastante útil, que é a motosserra, a bateria, que nós já adquirimos faz um tempo, faz alguns anos. Fala turma, tudo chique com vocês? Eu sou o Luciano, esse aqui é o canal Ser Rural. Aqui a gente está buscando falar dos assuntos da roça, da vida mais em contato com a terra, em contato com a natureza, em busca de um ritmo de vida mais saudável. Esse é um dos nossos objetivos, buscando cultivar com agrofloresta, fazendo agroecologia. Então, para quem gosta desse norte, desse assunto, se inscreve no canal para estar acompanhando e recebendo sempre os nossos conteúdos. E hoje a ideia é falar com vocês sobre uma ferramenta que para nós tem sido bastante útil, que é a motosserra, a bateria, que nós já adquirimos faz um tempo, faz alguns anos. Essa aqui, ó, é da Makita. Não tem parceria, não tem nada, né? A gente só vai falar dos usos que nós temos aqui sem ter contato nenhum com a fabricante. Ela tá toda suja porque nós já estamos usando ela faz uns 2, 3 anos, então tem sido bastante útil, viu? É uma maquininha pequena, é para serviços pequenos. A autonomia da bateria dela não é tão grande porque só 5 amperes, né? Tem baterias que tem já conjuntos duplos, que tem mais autonomia, mas para o serviço que eu vou falar para vocês, ela está servindo muito bem. Ela vem num conjuntinho aqui, vem com essa bolsinha e acompanha um carregador, tem chave, é a bateria, a máquina, chave. Eu acho que veio separado aqui, essa parte veio desmontada, né? A corrente, o sabre da máquina vieram desmontados. A bateria que veio no conjunto é de 5 amperes, é um carregador rápido, é um bitelo, um carregador, né? A gente está acostumado aí com carregadores, às vezes dos aparelhos que são bem pequenos, mas é que a carga rápida que exige, inclusive esquenta bastante, né? Tem um cooler aqui dentro, mas funciona super bem. Essa marca, né, ela tem uma confiabilidade bem boa. As opções paralelas aí que a gente vê no mercado, eu vejo que tem baterias que não duram muito tempo, né? Até as máquinas às vezes apresentam algum probleminha com pouco tempo de uso. Pelo menos eu observei alguns casos e por isso a gente foi optando por uma marca um pouco mais conhecida, apesar de ser muito caro, né? A gente pesquisou bastante, passou um tempão pesquisando para conseguir comprar, né, e pegar uma promoção e um valor que a gente considerasse ainda acessível. Ela tem trava de corrente, isso aqui é muito útil, até para nós que, como eu falei, que estamos utilizando para fazer poda em altura. Eu posso pendurar ela na cintura na hora de subir numa árvore. Eu vou explicar com mais detalhes para vocês depois. E aí trava a corrente aqui, ela nem liga, né? Eu aperto o botão aqui, ela liga, mas na verdade ela liga o botãozinho verde, mas ela não aciona nada por conta da trava da corrente. Aqui liberou, né? Aí ela faz o acionamento. É muito legal porque não tem que ficar dando bombada igual as motosserras a gasolina, então para uma atividade que, um lugar difícil de fazer uma poda, um corte, você liga ela muito facilmente. É só apertar o botão aqui do start, apertou o botão e daí tem uma trava de segurança e o aceleradorzinho aqui. Ela não acelera, não liga de uma vez, né? Ela tem, vamos dizer, uma curva de potência, você consegue controlando um pouco a velocidade dela. Deixa eu pôr aqui. Isso também é interessante para podas mais delicadas, eu observei que acaba servindo bastante. Então, trava de corrente, aqui os comandos. Desse lado tem o óleo, ele vem com um bujãozinho aqui para a gente inserir o óleo. Isso aqui nem nas motosserras comuns, né? Tem que ter lubrificação aqui no sabre e a corrente, que tem um visorzinho. Acaba ficando bem sujo, mas é onde é possível ver o nível do óleo. Aqui tem uma regulagem da quantidade de óleo. Com uma chave de fenda a gente consegue fazer a regulagem aqui do quantidade de óleo que cai para a lubrificação da corrente. E no mais é isso é muito interessante. Ela não tem que ficar brigando com regulagem de máquina igual nas motosserras convencionais, que a gente tem que regular carburador e tudo mais. Isso aqui é colocar a bateria e ligar. É sempre a necessidade, né? E manter a bateria sempre carregadinha. Essa é a preocupação, porque se você tem um serviço que é meio de emergência e aí esqueceu de carregar a bateria, fica na mão. Por isso, só ter essa rotina que ela vai estar sempre funcionando. Aqui a gente tem um parafuso
que faz o aperto do sabre. Aqui, ó, inclusive eu deixei do jeito que tá, gente, da forma que tava aí no trabalho. Eu acho que essa parte aqui, ela acumula muita sujeira, isso até é um dos pontos negativos. Olha, tá embuchado de sujeira aqui. Acumula muita serragem. Eu corto muito material verde, isso também facilita porque a umidade no material, mas eu penso que talvez poderia ter alguma forma aí que a Makita pudesse fazer que evitasse tanta acúmulo de sujeira. Vou tirar aqui pra gente não correr risco de ligar isso aqui, né? Então aqui é o pinhão que faz a tração da corrente. Aqui tem um parafuso com chave de fenda que eu regulo a tensão, o esticamento da corrente. Aqui já podemos montar. O ideal é que cada vez que carrega a bateria fosse feita uma limpeza, né? Mas às vezes na correria a gente tem muito trabalho, a gente não consegue fazer com tamanha frequência. Aqui ela tem um parafuso em encaixe na extremidade aqui do plástico. Eu tenho que encaixar ele direitinho lá atrás, nessa parte aqui. E aí eu posso vir apertando o parafuso. Legal que o parafuso aqui ele tem um sistema que ele não solta dessa carcaça, então é para evitar a gente perder essa porca. É bem útil, né, pra gente que às vezes está num lugar cheio de folha. Embaixo ela tem uma abertura para saída de ar. Aqui é aquele engate rápido da bateria. Essa bateria aqui é aquela que serve para todos os equipamentos, todos não, né, mas é uma gama enorme aí de equipamentos de parafusadeira, furadeira, serras, né, ela é a mesma bateria. Nós aqui estamos só com uma apenas porque é uma bateria muito cara. E a gente está conseguindo se virar apenas com ela. Como tem o carregamento rápido, a gente colocou ali meia hora para carregar, 40 minutos, ela já tá da carga completa, a gente consegue continuar o serviço. E aí a gente sempre tenta intercalar, né? Porque sempre o serviço tem outras demandas no meio. Usa o facão, usa outra motosserra maior e acaba servindo muito bem. Aqui tem vou apertar, ó. Então aqui, ó, tem um nível de bateria. No caso está em torno de 50%. Isso aqui é muito útil para a gente ter uma noção da carga dela. É muito legal mesmo. Então só repassando, sabre, corrente, trava de corrente, botão liga, desliga. Aqui é a trava para acionar, uma trava de segurança, né? Aqui é o acelerador. Aqui parafuso para abrir. Aqui aperta a tensão da corrente. Essa aqui é a parte que sai inteira, né? Tem a trava aqui, parafuso aqui para segurar. Aqui encaixa a bateria, é um encaixe rápido, você só aperta aqui, ó. Ela solta, um espaço para pendurar ela no corpo. Regulagem do volume de óleo que sai para lubrificar aqui a corrente. Aqui o bujão de entrada do óleo, visor de entrada do óleo. E é isso aí. Na minha opinião, pela nossa experiência de uso, é uma motosserra que eu indico para pequenos trabalhos. Eu já vi pessoas comprando isso aqui para o sítio, esperando que conseguisse, às vezes, reservar lenha, fazer uns trabalhos que já começa a exigir demais, porque apesar de ter a possibilidade de ter várias baterias, né, ela tem uma limitação que o motor ele aquece, então ela tem um sistema eletrônico que desliga quando aquece demais, se você acaba forçando demais. Isso depende do clima também, né? Por isso eu acho que ela pode ser usada em pequenos quintais, pequenos cultivos, situações que você vai cortar madeiras finas ou algumas madeiras mais grossas e que não é um trabalho que você vai passar horas serrando madeiras mais grossas, né? Ela tem uma limitação aí do próprio sabre dela, já tem que ter uns 30 centímetros, mas o ideal é que se corte 10, no máximo 15 centímetros de diâmetro. E não é que ela não aguenta cortar um maior volume de madeira, né? Ou madeiras mais grossas, mas eu notei que eu preciso mais paciência. Eu tenho que dar um tempo para o funcionamento dela, às vezes tem que esperar esfriar, a gente tem que cortar bem devagar, né? Porque não é um equipamento motor grande, então tem que ter essa paciência. Então por isso, na minha opinião, para trabalhos maiores eu já prefiro usar ela como uma ferramenta de apoio, em que a gente possa ter uma máquina maior. No caso aqui no sítio a gente usa uma motosserra gasolina e essa aqui serve de apoio. E aí sim, né? Então nesses trabalhos maiores como apoio ela é ótima, é incrível para fazer podas, que nem às vezes a gente tem uma linha de árvores para fazer podas em frutíferas ou mesmo em árvores para conduzir para corte de madeira, né? Ela é ótima, ela é muito leve, ela vai ter uns 4 quilos por aí, 5 quilos com a bateria.
Então ela é muito fácil de manusear, né? A gente tem assim uma mobilidade muito grande com ela e aí para às vezes entrar no meio da galhada das árvores, para conduzir, por exemplo, uma poda de frutífera, você tem uma facilidade muito grande de usar ela e não precisar ficar usando a serrinha manual, né? O rendimento do trabalho é outro, é muito bom. Uma das coisas que a gente mais tem usado ela é para fazer poda em altura. Gente, foi esse o principal objetivo que nós compramos ela, né? Porque tem situações que a gente sobe 4, 5 metros de altura e precisa derrubar os galhos e subir com uma motosserra a gasolina, além de mais pesada, acaba sendo mais perigoso, a gente tem que às vezes dar partida lá no alto. Essa aqui não, ela é só no toque do dedo ali, você já aciona a máquina e ela já está cortando. Então, para isso é muito, muito, muito bom. Valeu muito a pena. A gente já entendeu que para ter uma agricultura sustentável de verdade, a gente precisa buscar incluir as árvores. O nosso clima aqui no Brasil, especialmente, é para formar floresta. O nosso solo ele é próprio para floresta. Essa é a manifestação da natureza, né? E aí quando a gente reduz essa vegetação natural a simples plantações de milho, de feijão, de mandioca, de soja, essas culturas pequenas que usam pouca profundidade da terra, né? A gente poda vários ciclos naturais de manutenção da fertilidade da terra. E aí a nossa intenção, usando essa maquininha aqui, ela nos ajude a tentar incluir as árvores, né, buscar utilizar o sistema agroflorestal dos nossos cultivos, e é nesse ponto que ela tem nos ajudado muito. Além disso, também acaba sempre tendo alguma outra utilidade, né? Mesmo na oficina, eu preciso cortar um pedacinho de madeira daqui e dali, eu não preciso de fiação elétrica, isso aqui leva na mão, não precisa pôr gasolina, misturar gasolina, regular equipamento, motor, igual as máquinas de combustão, né? Você pegou, ela já liga, já corta, é uma facilidade, pequenos serviços de marcenaria para às vezes entalhar alguma coisa, fazer algum recorte, ela também acaba servindo muito bem em telhados, né? Você tem que estar trabalhando em altura, isso aqui também ela acaba sendo bastante útil. E como a gente já comprou faz alguns anos, ela é uma versãozinha mais simples, era a menor, a mais de entrada que tinha, mais barata. E hoje em dia ela já vem com algumas melhorias, pelo que eu tenho notado, algumas delas estão vindo já com umas baterias mais fortes, né? Essa aqui é a bateria de 18 volts, mas tem uma que é de 40, baterias duplas, que também aumentam a autonomia, né? Então aí sim dá para ir pensando em condições de trabalhos maiores. A Makita já está resolvendo esse probleminhas de aquecimento, né? Porque eu até lembro na época que a gente comprou, pelas minhas pesquisas, uma queixa das pessoas sobre essa máquina era o aquecimento, né? Então já tem modelos melhores. E eu até vou gravar agora uma poda de uma árvore aqui na frente do quintal para vocês verem como é que ela funciona, né? E ver ela trabalhando. Então aqui perto do galpão a gente tem um canteirinho onde plantamos o capiaçu. Mas isso aqui é temporário, a gente vai tirar. E aqui logo acima estão as amoras. Esses dias eu fiz a poda delas e usei essa maquininha. E até para podar essas plantas vivas é indicado que elas sejam podadas com óleo vegetal. Então no lugar do óleo mineral, aqueles óleos comuns de lubrificação de corrente, né, indicado pelas fabricantes, usar um óleo vegetal para não contaminar o corte aqui da planta. Só não recomendo, gente, deixar o óleo aqui dentro. Então sempre quando usar o óleo vegetal é interessante tirar ele e substituir, ou eu às vezes coloco uma quantidade de óleo mineral, né? Eu uso até óleos reutilizados aí, tipo restos de óleos de motor ou alguns óleos queimados, só que não tão sujos, né? A gente vai colocando para ser uma opção mais barata e aí misturar com óleo vegetal, porque a gente já deixou uma vez óleo de soja aqui. O óleo de soja ele é uma coisa meio nojenta, ele vai colando não sei como a gente come isso, tirando uma cola dentro da máquina aqui que prejudica às vezes o funcionamento. E até mesmo ferrugem, eu notei que com óleo vegetal, deixar ela guardada com ele, às vezes começa a enferrujar um pouco a corrente. E aqui ó, temos as amoras embaixo e tem um pé de grande uva. Essa aqui é uma planta que a gente deixou para sombrear e para gerar matéria orgânica. A gente tem um canteiro que acumula bastante material para nutrir. Por exemplo, aqui está o pé de manga, ali tem o guaimbé, tem aqui um pé de citros, né? Então você vê que está forrado de matéria orgânica, tudo proveniente de podas. Ó, essa aqui é até grande uva, né? É a mesma espécie, só que um pezinho mais jovem, que a gente vai cortando com a motosserrinha e disponibilizando isso sobre o solo. Aí eu vou usar a escada para subir lá e derrubar de forma controlada esses galhos, sem que eles caiam aqui em cima do canteiro de capiaçu ou quebrem galhos das amoras. E essa máquina acaba proporcionando uma enorme segurança.
porque como ela é leve, fácil de manusear, a gente consegue, não dá para dizer total segurança, né? Porque esse trabalho em altura, ainda mais a gente que quer fazer o trabalho mais rapidinho, não está usando todo o conjunto completo, né, de escalada e que se usa muitas vezes nos trabalhos em altura. Mas acaba aqui ter essa facilidade na mão dá uma segurança enorme. Aqui temos uns galhos bem grossos. Eu vou ter que ir trabalhando às vezes até a poda de forma parcelada. Vocês viram aí, né, gente, o desmonte que deu. Eu esgotei a bateria dela, eu acho que ela não estava com 2 pontinhos, estava com 1,5 talvez. Mas olha que rapidez, que facilidade. Claro que eu já estou com um pouquinho de agilidade, né, de experiência, então isso facilita muito também. Mas nunca que eu faria com o serrote ou com a motosserra grande, né, esse trabalho com tanta eficiência. E além de eficiência, ela faz uns cortes muito, muito limpos para fazer com que a planta brote bem, com saúde. E uma coisa que a gente tem que ter atenção, porque ela é um motor pequeno, né, uma ferramenta compacta, a gente tem que afiar muito bem a corrente. Eu até estou com um bom tempo de uso, fiz a demonstração aqui para vocês, mas deveria ter feito um pouco mais de afiação para ela ter um melhor rendimento, né? Isso influencia muito na durabilidade da bateria e também enquanto a gente força o motor, né? Aqui, ó, tem umas luzinhas que indicam vermelho que está carregando, aí quando acende o vermelho e amarelo tá na metade, e aí quando fica só verde, carregou completo. Bora dar aquela organizada isso aqui, mostrando o resultado final para vocês. Lembrando que isso aqui é uma madeira muito mole, no próprio facão eu consigo até cortar os galhos mais grossos. Ela é muito boa para cobertura, grande uva. Passaram-se cerca de meia hora e já está carregada a bateria. Tempo suficiente para a gente organizar os galhos, picando com o facão. Reforçamos a cobertura de solo. Muito bom, gente, que isso aqui, ó, na área do pátio do sítio, e aqui não precisa roçar, né, porque a cobertura fica permanente. Eu deixei apenas uns galhos mais grossos, era para terminar. Aqui o corte está um pouquinho pesado, como eu falei, eu não afiei ela adequadamente, né? Estou precisando dar um fio nessa corrente. Ela está um pouquinho judiada já das podas. E, ó. E por ser uma máquina muito pequena, ela é até muito boa para quem está aprendendo, às vezes tem insegurança em utilizar aquelas máquinas grandes, né? A especificação do modelo dessa máquina aqui é Duke DUC 254Z. Esse é o modelo exato da ferramenta que eu estou usando. E eu vi num vídeo da Makita na internet, eles fazendo a demonstração, serrando uma madeira de eucalipto com um diâmetro de 10 centímetros. Para acabar com uma bateria de 5 amperes, eles fizeram 72 cortes
nessa madeira de 10 centímetros de diâmetro de eucalipto. Num uso intenso como esse, né, cortando madeira mais grossa, a bateria ela vai rapidinho, né? Você em poucos minutos consegue esgotar a carga dela, mas normalmente como eu uso aqui de forma combinada com a motosserra gasolina, que nem nesse caso aqui, ó, os galhos que eu derrubei, eu geralmente pico com a motosserra gasolina para deixar a bateria da motosserra pequena para esses trabalhos mais detalhes, né, em altura. Aí eu consigo trabalhar às vezes até horas com essa motosserrinha, porque eu vou destinando para esses pontos específicos, né, em que é realmente só ela que consegue fazer. De manutenção, ela tem demandado só o básico, que é a fiação da corrente, repor o óleo e recarregar a bateria, mais nada, né? Claro, aquela limpezinha que eu mostrei para vocês também, que também é super importante ali para liberar o sistema da transmissão da corrente, mas é só isso, ela vem funcionando super bem já cerca aí de 2 a 3 anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato de vídeo, né, falando de equipamento. A gente não havia feito ainda aqui no canal, é o primeiro deles. Se você gostou, deixa aí nos comentários se ajudou você às vezes nesse processo de escolha, de pensar, né, em adquirir uma maquininha como essa. Quem quiser se tornar apoiador tem link aqui embaixo para facilitar com que a gente continue produzindo mais conteúdos e sempre avante, mais um passo rumo à autonomia.